Bom dia, professor. Queridos, hoje a nossa aula é uma aula mais rápida, só para a gente poder conversar um pouquinho sobre a prova em si, né? Ver o que nós fizemos na prova, ver como é que funcionou. Queria só comentar as questões da prova. Eu fui mais, digamos, generoso na correção da prova. Eu aceitei até mais de uma resposta por questão. Eu tinha uma resposta padrão para cada uma das questões subjetivas e acabei aceitando mais de uma. Realmente fui bastante generoso aí na correção. Mas como algumas justificativas foram interessantes, repito, mesmo não sendo a resposta que eu imaginava ou que eu esperava encontrar, eu acabei por aceitar, né? A primeira questão diz assim: José, auditor da Receita Federal, é procurado por João, empresário do setor de importação e exportação, para que José o ajudasse com uma dívida fiscal que a empresa de João possui. José aceita receber um veículo de luxo em troca de alterar na base de dados da Receita Federal o valor final da dívida existente. Com isso, utilizando-se do acesso autorizado ao sistema, José reduz a dívida de 1 milhão para 100 mil. A conduta praticada por José é criminosa? A resposta que eu imaginava, e era a resposta que eu tinha pensado para a questão, era o artigo 313A, né, o artigo em que o agente se utiliza daquele acesso ao sistema, o acesso autorizado, e modifica, altera ali determinado registro em relação àquela determinada informação. A gente viu aqui no artigo 313A que inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si. Então, claramente se encaixava ali no artigo 313A. Alguns de vocês colocaram também o crime de corrupção passiva. Na verdade, seria só o artigo 313A, porque ele efetivamente tem uma lógica ali mais específica, né, um especial sobre o geral. Mas como esses que colocaram o crime de corrupção argumentaram bem, eu acabei por aceitar também essa resposta, tá certo? Repito, não era a resposta que eu imaginava no começo, quando montei a questão, era claramente o artigo 313A, mas por um excesso de generosidade, aceitei também essa outra resposta. A segunda questão diz o seguinte: José é funcionário da Receita Federal, lotado na alfândega. Sabendo que um amigo seu chegará em um voo oriundo de Miami, troca o turno para estar no posto da alfândega quando ele chegar. Veja, ele era lotado na alfândega, portanto, ele tinha, dentre seus deveres funcionais, o enfrentamento do descaminho e do contrabando. Quando seu amigo chega, sem que fiscalize a bagagem, a grande bagagem que ele traz, ou libera José, ou libera. Eu também aceitei, repito, a resposta mais adequada, mais precisa, seria do artigo 318, mas alguns acabaram aí por colocar prevaricação, eu também aceitei. Quanto aos itens de falso e verdadeiro, foram mais simples, né, mais diretos. Vamos ver aqui os itens. O crime de peculato somente pode ser praticado se o bem apropriado é público. Falso, né? Nós vimos que aqueles bens privados, aqueles bens particulares que estejam sob a guarda do poder público também podem ser objeto do peculato. 2. Se no mesmo momento a gente começa praticando o crime de desobediência e acaba praticando ato de violência contra a pessoa,
nós temos o crime de resistência verdadeiro, ou seja, se no mesmo contexto ele começa com desobediência, evolui para violência e pratica crime contra a pessoa, ele responde por resistência. Mariana, a segunda diz assim: José é funcionário da Receita Federal, lotado na alfândega, sabendo que um amigo seu chegará em voo oriundo de Miami, troca o turno para estar no posto da alfândega quando ele chegar. Quando seu amigo chega, sem que fiscalize a bagagem que o traz, o libera. José praticou o crime? O crime é do 318, né? O crime aqui é aquele crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Mas, como eu falei, alguns colocaram, e eu acabei aceitando também, o crime de prevaricação. Entenderam aí que porque havia uma amizade, mas aqui a gente tem realmente o crime do 318, especial, prevalecendo sobre o geral. Então, voltando aqui para o falso verdadeiro, o terceiro item, o bem jurídico tutelado pelos crimes contra a administração não é apenas o patrimônio, correto? A gente viu que são todos os valores que envolvem a administração. 4. O crime de condescendência criminosa admite modalidade culposa, falso, né? Ele só é doloso. 5º, o crime de corrupção passiva pode ser praticado mesmo quando o funcionário público não assumiu efetivamente a função pública que exerce. Verdade, né? O tipo penal é específico. Ele fala mesmo antes de assumi-la ou fora da função. 6º, o delito entendido como peculato culposo somente será tratado, somente trará resultado criminoso quando para o agente público, se outro crime for praticado decorrente da conduta culposa dele verdadeiro. Laílson, pode perguntar. Professor, não sei se aconteceu só comigo isso na prova, mas eu tive um probleminha com duas dessas questões que eram literalidades da lei, que bastava você olhar no artigo que você conseguia responder, que na minha tá dando, tipo, como se eu tivesse errado a questão, que é o crime de advocacia administrativa da última questão e esse de corrupção passiva. Eu vou dar uma olhadinha. Eu marquei a resposta correta. Tá, eu vou dar uma olhadinha na sua prova, viu, Laílson? Tá, professor. Continuando aqui. 7º, o crime de prevaricação exige que o funcionário público receba vantagem devida de outro para que se consuma. Para que se consume. Falso, né? Ele é um crime completamente individual, eu faço por um sentimento íntimo, por uma amizade, por inimizade. 8. O delito de corrupção passiva só pode ser praticado se o funcionário público efetivamente assumiu efetivamente a função pública que exerce. Também falso. 9. No delito de prevaricação, o efetivo recebimento do pedido por um terceiro para que o funcionário público não faça o que deve fazer, faça contra a lei ou de forma retardada, é indispensável para a caracterização do delito. Também falso, né? A gente viu que esse pedido, a atuação do terceiro, é indispensável naquela modalidade da corrupção, lá do parágrafo 2º. E, finalmente, no crime de advocacia administrativa, somente existe, o crime de advocacia administrativa somente existe se o interesse patrocinado for legal. Falso, né? Se for ilegal, ele também existirá. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer sobre a prova. Como eu falei para vocês, hoje uma aula mais rapidinha, só para a gente fechar esse ciclo. Na próxima quinta-feira, nós iremos começar, na verdade, nós iremos terminar os crimes contra a administração da justiça, e na semana que vem, nós começaremos a próxima unidade, que são os crimes. Na terça-feira, a gente começa a matéria nova, que são os crimes contra a família, que vão, essas duas unidades irão compor a AV2. A AV2 será crimes contra a administração da justiça e crimes contra a família. Tá bom? Mais alguma coisa? Quais artigos, professor, por favor, da segunda? O senhor já tem o número dos artigos, de quais a quais? Crimes contra a administração da justiça, né, e crimes contra a família. Tá certo, é porque eu ia só anotar já o artigo aqui, mas depois eu olho. Obrigada. Pronto, depois olha que não tem erro, tá bom?
Queridos, um bom dia para vocês. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, aí sim com programação normal, aula normal, voltando aí da nossa prova.